pandemia, quais sequelas ainda vai deixar? Olha, nós já estamos vivendo isso, mas nós temos isso, um trabalho que eu fiz com a Fiocruz, logo no início da pandemia, né? Existia já um prognóstico de, no momento que se decretar o fim da pandemia, inicia-se uma pandemia de ações, de doenças mentais, uma pandemia de doenças mentais. Porque eu vejo isso com uma clareza muito grande. Nós vamos ter um problema seríssimo decorrente desse Quais são esses problemas? isolamento. Eu já ouvi falar, assim, vamos ter problema. Que problemas a gente vai ter? E como a gente vai enfrentar? Bom, o que nós já vimos, e vimos logo no início da pandemia, foram os distúrbios de ansiedade, né? As pessoas começaram a bater nos pronto-atendimentos. Saúde aí, viu, gente? Saúde. Esquecer do microfone. É. Né? As pessoas começaram a bater nos pronto-atendimento com crises de ansiedade. Né? Então, a crise de ansiedade já é um agravo à saúde mental. Essa crise de ansiedade, ela pode crescer muito e ficar uma pessoa com um distúrbio de ansiedade importante. Ela pode Isso pode ficar crônico? Dependendo da pessoa, sim. Mas não precisa ficar. Ok. Né? Existem ações preventivas. E quando eu percebo que eu estou entrando nessa ansiedade, Elaine, como que eu consigo me olhar e falar, opa, isso aqui está errado aqui? Você percebe. Porque você se sente mal. Né? Porque tem aperto no peito, adormecimento dos braços, sensação de que você está morrendo, que você não consegue respirar. Na verdade, a pessoa se sente tão mal que ela pede ajuda. Fisicamente, começa a sentir fisicamente. É físico. Total não, físico. É físico. Aliás, as questões emocionais, elas são somatizadas, elas vão para o corpo. Desdobra. Se você não... Essa é uma questão da cura pela fala, né, da psicoterapia. Porque ao falar, você joga fora. E elabora. E se você não fala, fica aqui dentro. Vai para algum lugar. E implode. Né? Então, é preciso. Outra questão é a depressão. Implode gera um processo depressivo que é muito sério hoje em dia. Sim, Nossa, temos muita situação de depressão, mas outros agravos. Pessoas que já têm doença mental têm isso piorado. Pessoas que não tinham, mas que têm nelas. Sim. E que poderia não aparecer, mas de repente surge, né? TEPT, nós tivemos... A pandemia trouxe muito transtorno do estresse pós-traumático, porque o chamado TEPT, né? O transtorno do estresse pós-traumático, quando você tem um desastre, uma situação muito... Porque o TEPT, ele só acontece quando você tem a sensação de que a sua vida está em risco ou que a vida de alguém que você ama está em risco. E aí, dependendo desse processo, isso pode vir a se transformar num transtorno do estresse pós-traumático. Então, mesmo nos grandes desastres, ele é mais raro. Tem, mas ele é raro. Sempre se espera mais o suicídio do que isso. Mas a pandemia trouxe muitos casos de TEPT. Por quê? Os profissionais de saúde, do serviço funerário, do IML, ficaram lidando com essas histórias muito, né? Elas ficaram sobrepostas, foram muito. Então, isso foi trazendo... E a vida deles estava em risco. Né? E a vida de pessoas que amam estava em risco também. Famílias que perderam várias pessoas. Então, nós tivemos um momento, e vamos ter ainda, porque o TEPT ele pode surgir anos depois.